Com vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Olha só na tela para vocês, estamos aí na nossa atividade 1, né, no momento de sistematização, primeiro momento de sistematização. E vamos falar hoje sobre plágio. O que é o plágio, como que ele funciona e como que a gente dribla com relação a isso, né? Dribla não, a gente lida com isso com relação nos momentos de releitura. E não estou sozinho, estou com elas. Por que elas? Porque além da nossa querida Pro Fernanda, seja bem-vinda, Pro Fernanda. Obrigada. Quem mais que está na aula além de mim? Olha só, aqui atrás, ó. Nossa amiga Mona Lisa, famosa, uma das obras a obra mais famosa do mundo, lembra, Pro Fernanda? E temos duas, ó. Daqui a pouco a gente vai falar por que nós temos duas aí, Mona Lisas diferentes, um pouquinho diferente uma da outra, tá certo, gente? Para começar, aquele elemento sonoro, música e aquela frase gostosa pra gente começar a refletir. Olha só, estilo é plagiar a si mesmo. Concorda com essa frase, Pro Fernanda? De vez em quando sim. De vez em quando dá uns insights, falar, vou me reinventar. Exatamente, gente. Estilo é isso, é você copiar o quê? A sua originalidade. E para falar um pouco sobre isso, de plágio, falarmos sobre releitura, né? Falar sobre como lidar com referências, citar essas referências, né? E também pensar em como a gente pode utilizar a nossa criatividade atrelada a essas referências que a gente utiliza. Nós temos já a nossa habilidade. Olha só aí na tela para vocês, né? Então, nossas habilidades, a nossa competência, você pode dar um print. Só vou fazer a leitura do nosso objetivo, pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens, imagens, vídeos, músicas, danças, performances, que a gente já vem conversando ao longo do tempo dentro do nosso aprofundamento, que se chama hashtag Se Liga na Mídia, que faz parte da área de linguagens e suas tecnologias da unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, tá certo? Sempre retomando, revisando os nossos conceitos para a gente saber onde que nós estamos, em que momento. E estamos em que momento? Olha só, na aula 10, exatamente. Precisamos sempre do nosso lápis de caneta, nosso diário de bordo, nosso caderno do estudante para que a gente registre todas as nossas informações atreladas aí ao que? Aos equipamentos tecnológicos, celulares, tablets, notebook, todo o equipamento tecnológico e de pesquisa, né, que você puder dentro da realidade da sua unidade escolar, tá certo, gente? O que nós estudamos na aula anterior, Pro Fernanda? Você consegue falar pra gente? Nós pesquisamos e refletimos sobre releituras interpretativas e simbólicas de anúncios publicitários. Ou seja, viemos falando aí sobre a releitura, né, subjetiva, acadêmica, como que ela se apresenta, né, dentro das redes sociais, e a gente percebe que nos anúncios publicitários tem muita releitura. Inclusive, existem até umas guerras aí, se você utilizar uma releitura X, Y, dá pra gente começar a competir com o nosso próprio mercado, nosso nicho, não é verdade? E você sabe a diferença entre plágio e releitura? Que é a nossa primeira pergunta norteadora. Pro Fernanda, você tem ideia? O que seria diferente aí? Um plágio ou a diferença entre o plágio e a releitura? Olha, eu tô com medo de arriscar, porque eu não sei muito não. Plágio e releitura, nossa, não sei. Tenha medo, pode falar. O que você pensa? Pode falar sem medo de errar. Eu acho que plágio é quando você pega uma coisa e faz igual. Exatamente. E releitura, você muda as cores, muda o formato um pouquinho, mas quando você bate o olho, dá pra saber que ainda é aquela imagem anterior. Exatamente, pessoal, o que a Prof trouxe aí é essa proposta. O que é o plágio? Plágio é quando eu copio, né, abertamente, né, ou melhor, meio que ilegalmente, uma obra de alguém. E também não dou as suas referências, né? Então, por exemplo, aqui atrás, olha só, nós temos essas duas imagens aqui. Nós temos desse cantinho aqui, desse outro lado, do lado da Pro Fernanda, nós temos aí a Mona Lisa, que é uma das obras mais famosas que nós conversamos nas aulas anteriores, o Leonardo da Vinci, que representa o Renascimento e tudo mais. E é a obra mais famosa do mundo porque ela é a mais reproduzida, que também tem a reprodução. O que é a reprodução? É eu reproduzir, mas dar os créditos ao artista. Então, por exemplo, desenhei a Mona Lisa igualzinha, copiei a Mona Lisa,
mas eu coloquei todas as referências. Falei, ó, essa obra é uma reprodução do Leonardo da Vinci, de uma obra do Renascimento. Então eu coloquei todas as referências. Isso é uma reprodução. Agora, se eu tivesse falado para vocês que fui eu, professor Josélio, que fiz essa obra aqui atrás. E aí, prof. Fernanda, você ia acreditar em mim? Não, era plágio, né, professor? Exatamente, porque a gente já falou, é a obra mais famosa do mundo. E tem gente que pode falar, hein? Chegar e falar, ó, quem fez essa obra fui eu. Eu que desenhei, eu que pintei, né? Eu que escrevi tudo, e não pode, né? Por quê? Porque a gente tem todo um conceito, temos os direitos autorais aí que são atribuídos a essa pessoa, a esse artista. E na publicidade, na propaganda, nós podemos sim fazer referências. Inclusive, nós temos vários produtos que são associados a essa imagem da Mona Lisa, que é uma obra de domínio público, ou seja, todo mundo pode utilizar, desde que dando as suas referências, o seu crédito. Eu posso usar aqui na minha aula, mas eu não posso falar, fui eu, professor Josélio, que inventei, que desenhei e produzi a Mona Lisa. Por quê? Isso é um plágio, né? Diferente de uma reprodução. Se eu quiser desenhar aqui agora a Mona Lisa e falar, olha, a obra Mona Lisa do Leonardo da Vinci, a gente tem aí a reprodução acontecendo, não um plágio, tá certo? E onde entra a releitura? Olha só, a releitura está aqui, ó. Mostra aí atrás pra gente de novo. Temos uma Mona Lisa bonita aqui atrás do Pro. Ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui do ladinho certinho, né? Olha só, temos lá a obra original, que é a Mona Lisa, e temos uma outra releitura, que um outro artista aí que sabe que o domínio público reproduziu. Tá muito diferente? Não, parece que ela tá usando um filtro de Instagram, né, prof. É verdade. De qualquer outra rede social aí, né, com todas elas que a gente tiver. Parece que ela colocou um filtro, fez uma make, não é isso? Você tá mais jovem. Tá mais jovem, exatamente. Então, isso é uma releitura, né? Não mudou muito, a gente percebe que ainda é os elementos constitutivos ali da obra. Então, a gente tem o mesmo fundo, a mesma paleta de cores, o mesmo layout, figurino, desenho, traçado, técnica é bem semelhante, ainda reproduz a técnica do esfumato, né? Então é uma releitura muito semelhante. Poderia ter modificado muito mais, tá, gente? Se vocês jogarem no site de busca, vocês vão ver que releituras da Mona Lisa não faltam. É só pra gente ter uma ideia, então, do que é o plágio, do que é uma reprodução e do que é uma releitura, tá certo? Para ilustrar, nós temos um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Com vocês aí. É você pegar a obra de um autor, publicá-la e assinar como sendo sua. Ou ainda que você não assine, né, mas você deixa entender que ela é sua, ou seja, você não menciona o autor daquela obra. Também é plágio você copiar uma obra. Isso também é crime, isso é um plágio. Tá? Então, tanto você tomar posse como você copiar integralmente uma obra é plágio e isso é crime. Na fotografia, eu diria que é praticamente impossível você não cometer um plágio. Tá? Porque, primeiro, é interessante você fazer plágio. Por exemplo, você viu uma foto de um fotógrafo. Você fala, eu vou imitar essa foto, vou copiar essa foto, com fins acadêmicos. Ou seja, eu quero me colocar no processo de realização dessa foto para eu aprender o processo dela. Fantástico, maravilha. Mas se você publicar, é plágio. Mas, por exemplo, se você faz um curso de fotografia, um workshop de fotografia na prática, ou um encontro fotográfico, pronto. Encontro fotográfico é praticamente inevitável de você não fazer um plágio, porque você tem muitas vezes o mesmo set, a mesma modelo, a mesma roupa, a mesma maquiagem, o mesmo penteado, a mesma pose, com a diferença que está você aqui e outro fotógrafo meio metro de você, ou você está agachado, tem outro fotógrafo meio metro acima e tal. É praticamente um plágio, é um plágio. Ainda que a linguagem visual de cada um seja diferente, ou seja, a setagem da câmera, a profundidade de campo, né, a quantidade de luz que vai deixar entrar na cena e tal, e a pós-produção também seja diferente, é praticamente um plágio, né? Então, é praticamente inevitável, mas tem que se tomar cuidado, porque é um crime, tá? E é preciso bom senso. No caso de um encontro fotográfico, quem é o autor? Quem fotografou primeiro? Quem publicou primeiro? Então, bom senso. Releitura. Releitura é mais simples. Releitura é você pegar uma obra e reescrevê-la do seu jeito. Deu para ilustrar um pouquinho agora os nossos conhecimentos, né, turma? Ó,
plágio, reprodução, releitura que nós viemos aí conversando ao longo de todas as nossas aulas, a gente conseguiu ficar um pouco mais claro essa ideia, né, Prof. Fernanda? É legal a gente começar a pensar nessa questão da fotografia. Eu nunca tinha parado para pensar, então fica a dica para vocês também em sala de aula, pensar nessa questão da fotografia, plágio, não, porque, por exemplo, eu estava comentando com o professor, se a gente vai tirar foto de uma obra, de uma estátua, ela tá lá. Provavelmente eu vou tirar uma igual, o Jocélio vai tirar uma igual, você, todo mundo. Será que vai ser plágio isso? Então, essa questão da fotografia ela é muito delicada porque, imagina, são várias poses aí que a gente tem que acabam se tornando, entre aspas, clichês, já um formato quando você vai tirar uma fotografia. Então, por exemplo, vou fazer uma foto assim, desse posicionamento. E o artista, né, o fotógrafo, ele busca algumas referências. Quando você faz um ensaio fotográfico, ele traz essas referências. Mas quem foi que inventou o posicionamento, a pose desse jeito aqui assim, ó? Foi o pensador do Rodin, né? Eu acho que talvez, pode ser que a gente tenha aí os momentos anteriores a esse posicionamento, né, Prof. Fernanda? E é legal a gente discutir isso em sala de aula, já fica um questionamento aí pra gente secar esse assunto, que é um assunto muito bacana. Boa! E para conceituar, sempre nós temos um pequeno termo, aí, um conceito sobre o nosso tema da aula. É legal que vocês também podem ampliar, tá? Fazer nota, mas também ampliar dentro do processo de pesquisa de vocês. Então, o que é plágio? Na tela para vocês. Ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Prof. Fernanda, você termina para mim? Apresentação que alguém faz de algo como se fosse da própria autoria, quando na verdade foi criado por outra pessoa ou pertence a outrem. Cópia, imitação, plágio de um livro, trecho de música, de uma pintura, etc. Exatamente o que nós conversamos aqui um pouquinho com vocês, tá certo? Vamos começar a perceber então como a gente pode utilizar uma releitura como essa aqui da Mona Lisa em uma criação de uma propaganda e publicidade? Na tela para vocês, recriando anúncios de forma ética. Então, qual a referência desse artista? Quem foi que produziu essa obra original? A gente já sabe quem foi, né? Eu já trouxe aqui para vocês. Ele se inspirou em que ou em quem ou em tal obra? É plágio, né? Então, o que eles se inspiram no quê? No qual obra, né? Em quem ele se inspirou? E é um plágio? Você acha que é um plágio, Prof. Fernanda? Não, nesse caso dessa imagem, não. Não, né? Porque, olha, a gente percebe que modificou, que é um outro artista que traz uma nova possibilidade. Qual o contexto histórico e político em que o autor estava inserido? Então, gente, é legal que a gente reflete, por exemplo, Leonardo da Vinci estava dentro de um contexto. Qual o contexto histórico e político que ele vivia e cultural? Hoje nós temos outro, né? Por exemplo, para qual anúncio vocês poderiam fazer, utilizar essa imagem, né? Eu utilizaria ali para uma ótica, né, Prof. Fernanda? Aí pensando que também na idade na época no Renascimento que o Leonardo da Vinci vivia, não existia óculos. Uma boa. Por aí você já vê que tá diferente. Já está modificando aí o contexto, né? E é uma releitura de uma obra mais conhecida, não é? Então, só a gente começar a refletir com as perguntas norteadoras. E aí a gente tem o nosso conceito sobre releitura. Prof. Fernanda, você faz a leitura pra gente? Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. Elaboração de uma obra tendo outra como base. Ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original. O professor fez uma releitura do comunismo? Pode ter sido, né? Do Será? senso comum de todo mundo? Não sei. É apenas uma proposta. Ação ou efeito de ler novamente. Exatamente. Então, de acordo com as pesquisas de vocês podem ir trazendo ali algumas possibilidades, né? Possibilidades de reflexão com relação a este anúncio e a apropriação que a gente teve da vertente. Olha só, uma outra releitura também dessa temática aqui da Mona Lisa. Novamente a gente traz as perguntas norteadoras. Está utilizando uma referência artística? A gente sabe que sim, né? É a criação de uma nova obra? É uma criação de uma nova obra, porém interligada ali com as referências de outra, né? Percebemos a compreensão na leitura da obra original? Então, quando eu olho, eu começo a associar aquela obra original que a gente está discutindo
Conseguimos, né, Prof. Fernanda? Sim, super. É a mesma técnica empregada na obra original ou outra linguagem artística? Então a gente já começa a questionar, né? Modificou bastante. A gente tem uma outra possibilidade, a gente está trabalhando com fotografia, com colagem, nessa daí, e a gente sabe que a Mona Lisa é uma pintura, uma das mais famosas e mais clássicas aí dentro da nossa história da arte, tá certo, gente? Então, a gente agora pensa numa outra vertente. Prof. Fernanda, o que seria inspiração para você? Então, para mim, inspiração é quando a gente cria algo novo e vem alguma coisa diferente na nossa cabeça. E é exatamente o que a gente tem aí como o sentido que nós temos no nosso dicionário. Ato de fazer com que alguém seja influenciado, inspirado, a nossa influência, né? Uma ideia repentina, momentânea, que a gente tem às vezes, a força inspiradora, uma grande inspiração, o resultado do que foi criado a partir de um estímulo de criação, tá? É legal a gente pensar, gente, que a inspiração, ela está associada também ao processo da releitura. Por quê? Quando eu olho uma obra, eu tenho o meu briefing ali, né? Eu tenho referências de várias obras de arte. Eu escolho uma. Aqui a gente está trabalhando com a Mona Lisa, mas poderia ser o Grito, enfim, poderia ser uma obra do Pablo Picasso, qualquer outro artista aí famoso que vocês já conhecem ao longo da história da arte. Mas qual foi a minha inspiração? Por que eu escolhi essa obra? Olha, eu citei 3 exemplos aqui. E por que eu utilizei a Mona Lisa e não utilizei o Grito, por exemplo? Será que foi uma coisa proposital, intencional? Eu realmente quis fazer vocês pensarem só na Mona Lisa? Né? Na minha intenção aqui é porque é a de mais fácil compreensão e a obra mais conhecida, mas poderia ter sido outra. Então o seu professor pode trazer algumas possibilidades, algumas vivências de releituras diferenciadas, de uso dessas releituras nas redes sociais e nas propagandas, né? Nos anúncios aí publicitários. E vocês podem trazer também algumas propostas. Pensar, professor, eu vi essa obra que está baseada naquela obra que a gente viu em uma aula, né, Prof. Fernanda? Eu posso também trazer uma dica? Por favor, já que você está deixando todo mundo trazer dica, eu vou deixar como dica o fotógrafo Vicky Muniz. Ele faz bastante releitura e é muito legal. E usa os suportes não convencionais, né? Super. Que é muito bacana. Pesquisem, Vicky Muniz, já tinha até esquecido dele. Esqueci, que coisa feia para eu esquecer do Vicky Muniz, maravilhoso. Momento do protagonismo juvenil, é a hora que vocês vão mostrar o que vocês conseguiram assimilar na nossa conversa aqui, tá certo, gente? Possibilidades de leitura nas redes. O pôster é uma das possibilidades que a gente tem aí como peça publicitária, né? Então, como o outdoor, né, o outdoor, ele tem o objetivo de demonstrar informações e dados mais relevantes aí do nosso produto. Esse é o pôster. Nós temos também o banner, gente, que eles são muito semelhantes, tá? Então o banner é uma peça fabricada em tamanhos maiores daí do que o pôster. Ele é utilizado principalmente para apresentações em eventos e para a divulgação de estabelecimentos comerciais. No entanto, apesar de não haver um limite para a criação, é raro a produção de banners com tamanho inferior a 40 ou 60 centímetros. Você sabia disso, Prof. Fernanda? Não sabia. Eu estava tentando pensar em algum banner diferente que eu já vi. Eu vi uma vez que era em formato de uma criança. E ele recortou mesmo o banner, parecia uma criança mesmo. Foi a única vez também que eu vi uma coisa bem diferente. Olha só, já brincou com a forma conteúdo, né? Com a questão do banner ali com o formato de uma criança. Mas geralmente é quadrado mesmo, retangular. Mas esse foi muito diferente. São algumas peculiaridades, né, gente? Algumas características que tem aí dentro do mundo do marketing, da publicidade, que a gente só conhece realmente pesquisando, olhando com um pouco mais de atenção. Olha só o contexto que nós temos, a diferença entre pôster e banner para vocês. Os pôsteres são feitos aí de papel impresso e projetados para serem anexados a paredes ou outras superfícies verticais. Já os banners são feitos de vinil e são projetados para serem pendurados em um lugar alto e, né, que é ocupado aí por pessoas. Essa é a principal diferença entre o pôster e o banner. Então, são os materiais e o tamanho. Então, de acordo com o tamanho que a gente escolhe e o material, você tem um olhar diferenciado para aquela peça publicitária, não é verdade, Pro? Chama bastante atenção, Bader. Agora, o pôster faz tempo que eu não vejo.
Tá saindo meio de Moda. Como a gente tem essa questão das redes sociais e o social ADS, né? A gente tem muito mais a divulgação dentro desses campos, dentro das redes sociais, do que a impressão, até que por uma questão sustentável, né, Pro Fernanda? É verdade. Mas eu ainda vejo muitas escolas, né? Que sabe aquele mural de informações que a gente tem no pátio? Tem às vezes as mesmas informações que tem lá na página oficial da escola, mas também tem a impressão ali de um pôster, às vezes de um evento cultural, de algumas informações. Eu ainda vejo isso em algumas unidades escolares. Boa, é verdade, tem mesmo. E o banner eu já vejo muito em universidades, principalmente a apresentação de TCC, trabalho de conclusão de curso. Como tem um público, né, maior e a gente quer dar uma visibilidade maior para a nossa pesquisa, o banner ele é sempre utilizado no mundo acadêmico, né, Pro Fernanda? É verdade, bem lembrado. Agora lembrei desses pôsteres também, falando da vacinação. Vacinação, dos protocolos de segurança. Sempre tem ali em algum momento impresso, porque às vezes tem gente que ainda não tem uma rede social, e vocês também estão em processo, embora nasceram dentro desse contexto, tem sempre alguém que tá ali longe dessa informação, né, Pro Fernanda? E tem que acessar a todo mundo, né? A informação tem que chegar a todos nós. Gente, aí agora chegamos no momento do protagonismo de fato de vocês. Vimos o pôster e o banner, e agora vamos começar a produzir, a criar, olha só na tela. Crie leituras, né, de cartaz, pôster, banner, de diferentes anúncios publicitários. Cada time, vocês podem trabalhar em grupo aí ou de forma individual, de acordo com as orientações do seu professor, pode expor a sua criação, destacando os valores vinculados pelos anúncios originais e como foram modificados a partir da mobilização dos elementos formais. Quais as ferramentas tecnológicas vocês podem utilizar. A gente já deu aí as dicas do pôster e do banner. E o que é releitura e o que é plágio, né, na arte e na fotografia. Então a gente começa a refletir sobre a nossa conversa, sobre o plágio, sobre a releitura, tudo que conversamos aqui na nossa aula, na nossa conversa. E vamos produzir agora um pôster? O que você acha, Pro Fernanda, da gente dar uma dica de como a gente pode fazer um pôster? Bora, vamos lá. Olha aí na tela para vocês. Então a gente tem aí, vamos supor que a folha em branco aparecendo para vocês, aquela folha de sulfite, todo mundo tem, uma folha do caderno lá universitário ou do caderno de cartografia, o caderno de desenho, tá certo? Então eu pensei, vou me apropriar de uma obra. Como nós estamos falando muito, foi uma aula só da Mona Lisa hoje, vamos pegar ela? Olha só, o projeto trouxe uma releitura da Mona Lisa prontinha. Essa obra não fui eu que fiz, tá, gente? Eu também não achei o dono, tá? Tá no nosso banco de dados aí livres. Então, é uma releitura, traz 3 vezes a Mona Lisa ali, ó, de cores e texturas diferentes. Então, voltando, tinha a folha em branco, coloquei agora a imagem de uma obra que eu já estou citando a referência. Então, não é um plágio do professor. Não fui eu que fiz, Pro Fernanda. Eu acredito em você. Você acredita, né? Por favor. Então, peguei a Mona Lisa, uma das obras mais famosas, como a gente disse, coloquei essa releitura um pouco mais modernizada, né? E aí eu coloco o meu anúncio. Eu vou fazer um anúncio do quê? De criação e comunicação publicitária, que é o nosso componente aqui da nossa aula. Então eu estou fazendo, brincando, né, com a criação ou de um cartaz ou um banner. No meu caso, dá para fazer a arte aí simples, mas para os 2 momentos. Por quê? Posso trabalhar com o cartaz, que a gente viu na aula anterior, posso fazer um pôster e posso fazer o banner. Lembrando que são os tamanhos, né, e os materiais que eu utilizo que vão diferenciar a minha proposta, né? E eu coloquei um efeito mais pop, porque o meu público é jovem, é pop, que são vocês, os estudantes. Então, olha só, criei o meu pôster ou banner, a minha arte, que pode ser utilizada nessas 3 possibilidades, do criação e comunicação publicitária. O que você achou da ideia, Pro Fernanda? Adorei. E lembrando que a gente pode usar colagem virtual, como o professor acabou fazendo, diversos materiais, tinta, lápis de cor. Quem tem mais facilidade para desenhar, o lettering, que está super na moda agora. Sim, então, ó, todos esses recursos que a Pro Fernanda trouxe, quais são as possibilidades? Né? Recorte que a Pro Fernanda colocou, desenho para quem tem mais facilidade, usar a tecnologia quem puder, como o Pro trouxe aí, eu fiz no PowerPoint, mas vocês podem construir em outros equipamentos, tantos aplicativos de edições que nós temos, fica a critério de vocês. Criatividade, a forma, gente, é muito importante.
que vocês explorem, porque aí vocês conseguem ter uma bagagem até maior, né? Quando vocês realmente forem fazer a nossa amostra lá, que chegando no final do nosso componente, nós temos um momento muito especial, que é uma amostra aí publicitária. E aí, você pode brincar. O que você quer fazer? Qual o seu público-alvo? Como que você pode atingir? É usar a criatividade, né, Prof. Fernanda? Isso aí. Exatamente. Material que Então, não falta. tivemos a nossa ideia, sempre pensando na nosso box de integração aí na tela para vocês, que pode aí ser associado com o jornalismo midiático, com o laboratório de imprensa internacional, né? Então a gente pode elencar, ver a questão da produção textual, quais são as temáticas que são utilizadas, quais os meios que a gente pode utilizar, né? Qual a nossa intencionalidade e presente aí no gênero que a gente utilizar para construir a nossa arte e a linguagem artística, tá certo? E é Momento de muito interação. importante essa interação com outros professores, né? Porque a nossa matéria ela tem que estar sinergizando com os outros. Muito Exato, importante. até porque a gente falou muito de leitura visual, porque a gente está brincando aqui, né? Aprendendo um pouco mais sobre a leitura de imagens, né? Então nós estamos falando do campo visual. Só que a gente não pode esquecer que a escrita é um campo visual que tem vários símbolos já, elementos construídos ao longo da história, né, Prof. Fernanda? Muito importante, tem que ter essa conversa com os outros professores, sim. Essa é a proposta do novo ensino médio, por sinal. Chegamos então ao momento de recapitular o que nós vimos na nossa aula de hoje. Olha só, pesquisamos e refletimos sobre o plágio, releitura e a cópia em anúncios publicitários. Conversamos sobre as diferenças entre pôster e banner. E o que vem por aí, Prof. Fernanda? Pesquisa e possibilidades de layout e o uso das cores no processo de criação em anúncios publicitários. Esse é o nosso spoiler. Então, se você produzir aí, com certeza, a sua arte, marca o professor Jocélio, marca a Prof. Fernanda, para que a gente possa saber e ver o que vocês estão realizando nas unidades escolares. Tchan, tchararã, chegou o momento de você, estudante que está fazendo o seu processo aí assíncrono sozinho, né, por algum motivo, na tela para vocês. Então, solta o som que é para marcar aquele momento deles lá. Os estudantes podem pesquisar e realizar releituras interpretativas de anúncios vinculados nas redes sociais, explorando o cartaz como ferramenta e respondendo às perguntas norteadoras da nossa aula. Assista vídeos que falem sobre leitura de imagens e marketing publicitário nas redes sociais e, como eu disse, não esquece de marcar os pros, né, Prof. Fernanda? Isso aí. Gente, Bom, antes de você despedir, vou dar mais uma dica. qual pro? Procurar nas redes sociais quem já fez plágio. Tem muito, hein? Tem bastante. Para Muitos saber a história, casos. por que aconteceu, por que a pessoa fez isso. Tem bastante casos. É interessante também a gente não fazer, mas também a gente saber por que foi feito esse plágio, né, Pro? Exatamente, ó. E a gente tem esses exemplos de plágio em todas as linguagens. A gente tem na literatura, nós temos na música, nós temos na dança, no teatro. Na moda. Na moda, boa, Na moda Pro. tem bastante. Então, são campos, na publicidade interfere diretamente. Por quê? Às vezes a gente percebe que até algumas marcas brincam com plágio que ocorrem dentro do universo ali da propaganda deles. Então, vamos supor, eu fiz a propaganda de um carro e a propaganda, de repente, da Prof. Fernanda tá super parecida com a minha. Imagina, Prof. Fernanda. E aí, a minha própria empresa brinca com, ou melhor, faz uma crítica com a propaganda que a Prof. Fernanda trouxe. É verdade. Então, vale a pena pesquisar, assim, para vocês terem mais bagagem também, né? É verdade. Quanto mais vocês explorarem, gente, bagagem, processo aí do repertório de vocês acadêmico, né, e cultural e pessoal crescendo para que vocês tenham o quê? Uma liberdade maior dentro do processo criativo. Fora que vai rolar umas histórias engraçadas, viu? Desses negócios de plágio, dá para dar umas boas risadas. Pode ficar como dica para fazer em casa e trazer em sala de aula depois para vocês contarem o que vocês acharam. Exatamente. Pessoal, não esqueçam de avaliar nossa aula, tá aí na tela para vocês, né, para que a gente possa construir sempre uma aula mais interessante, mais gostosa, um momento de troca mais rico com vocês, tá? Prof. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, sempre maravilhosa conosco. Adorei, eu que agradeço, gente. E eu fico aqui com essas mulheres maravilhosas aqui, a Mona Lisa, a Prof. Fernanda. Um abraço a todo mundo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.